Você se considera uma pessoa extremamente controladora ou você se considera uma pessoa extremamente produtiva? Ou ainda você é uma pessoa que se critica muito, se julga muito, se coloca muito refém das posições das outras pessoas, das observações das outras pessoas? Como é que essa dinâmica funciona aí para você? Porque a gente tem que entender que quando a gente fala de emoções, a autocrítica atrapalha a nossa produtividade profundamente. E principalmente, se a gente se coloca numa posição de extremo controle, mais extremo, daquele bem absurdo mesmo, a gente também trava. E na grande maioria das vezes a gente não percebe que a gente está fazendo isso, a gente não percebe que nós estamos querendo controlar todas as situações para que tudo saia do nosso jeito, no nosso tempo, da nossa forma. E muitas vezes a nossa produtividade ela vai ficar emperrada nesse lugar. Até porque quando eu coloco a autocrítica num nível muito elevado, eu também diminuo a produtividade no sentido de que eu não tolero fazer menos do que aquilo que na minha cabeça é possível de ser feito. Mas às vezes a dinâmica dessa elevação de produtividade tem uma régua altíssima, uma régua que eu criei estrategicamente, milimetricamente, baseada na régua das outras pessoas. Como assim, Ivan? Tá ficando complexo de entender isso aí. Explica melhor. Vou explicar. É porque a questão da autocrítica, do autojulgamento, está completo que eu coloco no outro. Eu vou parear a minha régua, eu vou equivaler ali a minha régua baseada na régua do outro. Porque se eu coloquei uma autoexigência muito alta, foi baseada em quê, especificamente? Vou trazer um exemplo prático para você ter mais consciência disso. Você está aqui no YouTube, você está aqui, tem o seu canal, criou o seu canal, tem ali os seus inscritos, está se desenvolvendo. E aí você começa a assistir os outros canais que também falam dos assuntos que você fala, que também tem as pessoas especialistas naquela tua área, na área que você quer falar, na área que você quer dominar. E você começa a ver nos outros canais, aqueles, claro, que você admira, aqueles que você tem maior conexão de admiração, vamos dizer assim, né? Você começa a ver que o cenário daquele canal é de tal jeito. Você começa a ver que a qualidade do equipamento que a pessoa utiliza é de tal jeito. A ordem como ela elenca os assuntos naquele canal é de tal jeito. O que você esquece de olhar. Há quanto tempo aquela pessoa começou aquele canal? Porque é aí onde a gente esquece do nosso botãozinho da autocrítica. E faz a experiência de você pegar os canais que você mais gosta, aí se essa é uma das suas travas, né, desenvolver o teu canal com os teus vídeos, com os teus assuntos, com as tuas temáticas, vai lá atrás, naqueles primeiros vídeos que a pessoa gravou naquele canal. Algumas pessoas deixam os primeiros vídeos, outras excluem. À medida que o canal vai crescendo, elas excluem aqueles mais antigões, mais meio, né? Estava começando, não tinha tanta experiência e tudo mais. Então, você precisa ter esse feeling de observar. Que às vezes a pessoa tem um canal de 8 anos, 10 anos, e você está baseando o seu canal que você está querendo começar agora nesse feedback de 8 e 10 anos atrás, que foi quando a pessoa começou. E isso vai te travar.
automaticamente. Eu trouxe o simbolismo do canal porque é uma coisa fácil de você observar aqui no nosso movimento, né? Mas você pode levar isso para a tua vida profissional. Você começa a se espelhar nas pessoas com as quais você quer equivaler a sua carreira e você vai naquelas que estão fazendo mais sucesso hoje. Você não vai naquela que está começando agora igual você. Ou você não vai naquela nível intermediário que tem uma trajetória bem parecida com a sua. Você vai no que está no nível avançado. E percebe como a sua autocrítica vai cair por terra, porque não tem como você comparar o teu nível aqui com o nível de quem está aqui. E a gente faz isso para tudo, tá? Vida profissional, relacionamento, círculo social, ambiente, tudo a gente coloca o grau da autocrítica totalmente desequilibrado, díspare, fora de propósito, sem equivalência. Da mesma forma, você faz isso nos teus relacionamentos pessoais. Aquela historinha de que a grama do vizinho está sempre mais verde, você vai sempre jogar para esse lado. Então, quando a gente está falando de autocrítica, primeiro aspecto que você precisa visualizar e ter em mente é em que grau de equivalência você está colocando a tua régua com a régua do outro. Porque isso já muda tudo de figura. A tua produtividade, ela vai ter mais desenvolvimento, ela vai ter mais abertura, ela vai ter mais possibilidade de existir, ela vai ter mais fluência, fluidez, fluxo. Qualquer das palavras serve para você utilizar aí. A partir do momento que você desvincular a tua mecânica de movimentação da mecânica do outro. Mesmo que você tenha uma outra pessoa num grau próximo ao teu, vamos supor que você dá aula num curso de pós-graduação e tem lá um outro professor, uma outra professora no mesmo nível que você. Vocês dão aula para a turma de pós-graduação. Só que você é de uma área, a outra pessoa é de outra área, embora o curso seja o mesmo, vocês ministram matérias distintas. A bagagem de trajetória que você concluiu até aqui é totalmente diferente da bagagem da trajetória da outra pessoa. Se você pegar o teu currículo e o dela, você já vai perceber. Ah, mas ela fez especialização em Harvard. Ela fez especialização em Cambridge. Ela fez um MBA internacional 5 estrelas na organização tal, tal, tal. Ok. Cabe para aquela matéria que ela está ensinando naquele momento. E a tua experiência, a tua bagagem, ainda que seja de 20 anos de experiência prática profissional, pode ser às vezes muito maior do que toda essa experiência acadêmica dessa pessoa. A depender da área, a depender dos conhecimentos, a depender do que exatamente vocês estão ensinando. Faz sentido? E a gente cai facilmente nessa reguinha desequilibrada de começar a se comparar entre um e outro. Você vai pegar aí N psicanalistas, N terapeutas, N especialistas em saúde mental corporativa, mas nenhum tem a trajetória que eu tive. É a mesma coisa com você. Não dá para comparar. Não dá para a gente colocar essa régua da produtividade, da excelência, da eficácia no mesmo nível. Até se a gente tivesse estudado na mesma graduação, no mesmo tempo, no mesmo ambiente, cada pessoa capta ali o que está ao seu alcance, ao alcance da sua sabedoria. E a gente vai transmitir esse alcance, essa sabedoria, cada um da sua forma, cada um do seu jeito,
cada um com as suas ferramentas. Eu muitas vezes tenho uma forma didática de ser mais ríspida, de ser mais rústica. Faz parte da minha personalidade. Se eu tivesse uma personalidade aqui toda fofa, toda leve, toda tranquila, não seria eu, especificamente. Eu ficaria até caricata se eu chegasse para você aqui e me posicionasse dessa forma. E nunca foi a minha característica de personalidade essa. Então, muitas vezes você pode estranhar, assim como eu também estranho algumas pessoas com as didáticas diferentes da minha, por exemplo. Mas isso não significa que aquela pessoa é melhor ou pior do que eu. Mas a gente precisa saber entender a dinâmica na qual a gente está se colocando quando o assunto é produtividade, porque essa autocrítica é um elemento fundamental e paralisa. Por quê? Quando você se coloca nessa posição de comparação, se autocriticando, você nunca vai achar que você está fazendo o suficiente ou está fazendo o melhor que você pode, mesmo você dando o seu melhor. E aí, o que você não pode, nesse caso, é se paralisar por conta da sua autocrítica. O seu emocional, ele se desequilibra totalmente quando você se coloca nessa posição de autocrítica feroz, excessiva, em relação àquilo que você faz. Porque você mina a sua autoconfiança e você derruba a sua autoestima automaticamente. E você fica presa num ciclo de querer o tempo todo a validação e o aspecto do outro, o feedback do outro, o posicionamento do outro, a indicação do outro relativo àquilo que você está fazendo, àquilo que você está mostrando, àquilo que você está organizando. E todo mundo perde, né? Porque o teu público perde, os teus clientes perdem, os teus relacionamentos perdem, e você automaticamente perde mais ainda. E às vezes você está fazendo isso o tempo todo e está deixando a sua produtividade correr pelo ralo. Muitas pessoas até hoje ainda acreditam que perfeccionismo é uma qualidade. E eu tenho que te dizer que ela não é uma qualidade, nem tampouco é uma virtude, porque nós não somos perfeitos. Eu já falei isso algumas vezes aqui nas outras oportunidades. Ninguém é perfeito. A gente tem sempre algo que a gente pode melhorar, que a gente pode avançar, que a gente pode modificar. E é essa a beleza da vida. Eu fiz com o que eu fiz hoje, com o que era possível hoje, algo de bom. Mas se eu fizer novamente amanhã, eu vou poder fazer melhor ainda. E se eu fizer depois de amanhã, o fato de eu já ter feito 2 dias anteriores vai melhorar um pouco mais. E se eu já estou fazendo a mesma coisa por alguns anos, significa que eu melhorei à medida que eu cresci, intelectualmente, emocionalmente, espiritualmente, emocionalmente. Mas eu preciso ter essa percepção de que eu consegui melhorar e eu consigo melhorar à medida que eu me disponho para fazer essas mudanças. E se essa nossa conversa de hoje fez sentido para você, compartilhe esse vídeo com mais pessoas. Se inscreva aí no nosso canal para o YouTube entender que a gente está melhorando, a gente está se aperfeiçoando e que a gente consegue ajudar mais gente a ter outras percepções sobre o seu campo emocional e principalmente o seu desenvolvimento profissional. Se você quiser estar mais pertinho da gente ainda, clica aqui no link da descrição, acessa o WhatsApp, marca a tua sessão de diagnóstico comigo, para a gente poder fazer um trabalho todo individualizado, única e exclusivamente para você. Olha que maravilha!
você poder entender as tuas percepções, onde que está o teu entrave, onde que a sua produtividade está sendo barrada, mas principalmente onde a sua autocrítica não precisaria estar te atrapalhando, te impedindo, te diminuindo, e você está ali colocando ela ainda. Eu vou te esperar do lado de cá também. Meu grande beijo e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.